Oi, Fernanda. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Andréia. Seja bem-vinda. Vocês estão me ouvindo bem? Sim ou não? Coloca um sim aí pra mim. Obrigada, Fê. Mais uns 3 minutinhos e a gente começa, tá bom? Boa noite, Gustavo. Que bom ter você aqui. Saudade do Vicente. Boa noite, Dri. Jéssica, oi! Bem-vinda, Jéssica, boa noite! Já já a gente começa, mais um minutinho. Ai, eu adoro fazer live com vocês, gente, já tava com saudade. Jéssica, sua linda. Bri. Ai, tão bom ter vocês aqui. Queria estar com vocês assim numa sala, sabe? Pra gente trocar ideia, pra conversar, trocar experiências, é demais. Hoje a gente vai falar de um tema muito bacana, gente, que tá presente aí no nosso dia a dia. Já já a gente começa. Vamos lá. Vamos lá começar a nossa live. Boa noite a todos vocês que estão aqui presentes. Eu fico muito feliz de estar aqui, principalmente para falar de um tema tão bacana, né, que é o que a gente vai falar hoje. Lembrando que essa live é uma live para a gente reforçar aí o Janeiro Branco, né, com os cuidados com a nossa saúde mental, o quanto que a comunicação é importante
para a nossa saúde mental, o quanto que impacta diretamente na nossa saúde mental. Então a gente precisa falar disso. E para falar disso, eu trouxe uma convidada mega especial que eu vou chamar aqui para vocês, e ela vai trazer aí bastante informação e conhecimento com relação à comunicação não violenta. Deixa eu chamá-la aqui. Como é que tá aí? Cadê você? Oiê! Cadê você que eu ainda não estou te vendo, Cris? Onde está você, Cris? Oiê, Dalva, tô por aqui, tá me vendo? Não estou te vendo. Mas Vocês você, estão vendo a Cris? Pessoal, vocês estão você me vendo a ouve? Cris? Gente, eu não estou te vendo, Cris. Faz Você assim, consegue? deixa eu tentar de novo. Você aceitou, Cris? Eu estou Você aqui. está vendo a Cris? Você tá vendo a Cris, Ruth? É, Cris? Eu sei, eu fechei a câmera e abri de novo para testar, mas eu tô aqui, eu tô me vendo e tô vendo você também. Gente, eu não tô vendo, eu não sei se é a minha câmera, mas enfim, vamos que vamos. Obrigada, Ruth. Bom, se vocês estão vendo a Cris, estão me vendo também, então tá tudo certo. Eu não sei por que que a gente não tô conseguindo vê-la, mas tá tudo bem. Pessoal, eu quero apresentar para vocês, na verdade, eu quero que ela se apresente para vocês. A Cris, essa profissional incrível que eu tive a honra, a oportunidade de conhecer, de poder ter essa pessoa fazendo parte aí da minha trajetória também. E eu quero muito que vocês conheçam essa profissional, porque eu tenho certeza que ela vai trazer informações assim enriquecedoras para a gente. Cris, se apresenta, por favor. Muito obrigada, Dalva, querida, é um prazer. É um prazer poder contribuir com conhecimento para a transformação de mais pessoas. Bom, vamos lá. Eu sou a Cris Carmo, eu sou comunicóloga com habilitação em jornalismo. E a comunicação sempre esteve muito presente na minha veia desde muito pequena. Hoje eu tenho uma empresa que atua com comunicação de marcas pessoais, com o público feminino, e, acho que esse universo cada vez mais me prendeu, principalmente nas comunicações das relações e das relações digitais. Então, acho que o que eu puder ajudar aqui, você conduzir, Dalva, estou à sua disposição. Que bacana. E, pessoal, para a gente falar desse tema, né, que é a comunicação não violenta, para trazer informações para a gente, porque quando a gente fala de comunicação, a gente acaba se prendendo muito na questão da fala, né? Mas a comunicação, ela vai muito além da fala. Existe a comunicação não verbal, então a gente pode ter uma comunicação violenta ou não violenta sem falar sequer. E aí eu queria que a Cris trouxesse para a gente aí um pouquinho mais desse olhar para a comunicação, da importância da comunicação no nosso dia a dia. Vamos lá. Bom, para conceituar só, né, comunicação é um processo, uma troca de informações. Quando a gente fala em processo, a gente fala troca, tem um emissor e tem um receptor, né? Então a comunicação é sempre relacional, sempre em duas pessoas. Como você mesmo citou, a gente usa signos e formas, então as comunicações elas podem ser escritas, elas podem ser faladas, né, de forma oral, elas podem ser gestual. Então, com o objetivo de transmitir uma mensagem, vale signos e formas diferentes para se comunicar, mas o objetivo é sempre o mesmo: passar uma informação, passar uma ideia, transmitir um sentimento, e a gente faz isso desde sempre, desde que a gente a criança que se aprende a chorar já é uma primeira comunicação, né? Quando você nasce, que você chora, é a sua primeira forma de se comunicar na vida e com o mundo. E, obviamente, nas nossas relações adultas, nos nossos relacionamentos pessoais, no nosso trabalho, essa troca de informações, de sentimentos, esse processo, né, de emissor e receptor, ele é super constante. E com relação ao assunto mais especificamente,
impactante, né? Então, a forma da comunicação, ela pode impactar positiva numa saúde mental ou num momento de relacionamento que tem a ver com a saúde mental, ou negativa também, né? Legal. E Cris, é como você falou, né? O quanto que a comunicação ela pode impactar na nossa saúde mental, porque a comunicação ela está presente não apenas no nosso ambiente de trabalho, mas também na nossa vida, né? No nosso dia a dia, comunicação com os nossos amigos, comunicação com os filhos, comunicação com o marido, enfim, a comunicação ela está presente, né? No nosso dia a dia. Mas quando a gente fala de saúde mental, principalmente voltando aí para o ambiente corporativo, a gente percebe, né, que o quanto que a comunicação violenta ela impacta na saúde mental dos trabalhadores brasileiros, dos trabalhadores de uma forma geral. E aí, como que a gente consegue trazer, né, para o nosso ambiente de trabalho formas de a gente amenizar esses impactos, né, de uma comunicação. A Cris não gosta muito de falar de comunicação violenta, né? Mas como minimizar os impactos dessa comunicação que talvez não seja tão assertiva, muitas vezes por um gestor, muitas vezes por um colega de trabalho, porque a comunicação agressiva ela pode vir, inclusive, de um colega de trabalho. Como que a gente cria estratégias para a gente lidar no dia a dia, no ambiente de trabalho, com essa comunicação violenta? Quando você fala, da Cris não gosta, acho que eu entendo assim, a comunicação não violenta, acho que eu prefiro falar ao contrário. Porque dói, né? A palavra pesa, Dói, mas eu né? acho que Dói, mas eu é acho que pesado. esse peso é bom para a gente trazer a reflexão também, né? Sobre essa negatividade ou essa agressividade das comunicações. Fato Dalva, que assim, tudo começa de como a gente se comunica com a gente mesmo, né? Então, tem um processo de autopercepção na comunicação muito grande. E isso, infelizmente, tem heranças culturais, né, de dominações e de ancestralidade muito grande no nosso dia a dia. Então, a gente foi muito acostumado, a gente recebeu muitas formas de comunicação massiva que nos impactava negativamente, justamente também com a comunicação com nós mesmos. Então, a comunicação não violenta, como forma de comunicação, né? Então, é um método de comunicação super difícil. Inclusive, eu estava até fazendo uns exercícios antes de começar aqui. Falei, nossa, gente, eu pratiquei uma comunicação violenta comigo. Porque eu cometi uma gafe. Falei, nossa, como que eu não prestei atenção nisso? E é tão simples do dia a dia, a gente não se percebe. Quando você se culpa também, né? Nossa, que idiota, como eu não prestei atenção nisso, como eu não fiz isso? A gente está aplicando uma comunicação violenta com nós, conosco, né? Com a gente mesmo. E de uma forma inconsciente. E se a gente não consegue, né, admitir ou perceber ou ter essa consciência dessa comunicação conosco, imagina com o outro, né? Imagina com o nosso em volta. Mas só para trazer um pouco do conceito, em que se baseia então essa comunicação não violenta, e a gente traz para o contrário, para trazer para o dia a dia e para o ambiente de trabalho. Ela parte do princípio que a gente precisa se entregar na comunicação. Tem uma definição muito linda que eu gosto de falar sobre comunicação, que ela é a ponte que conecta pessoas. A comunicação é a ponte que conecta pessoas. E como que você pretende se comunicar com alguém, exercer essa ponte, essa conexão com essa pessoa, sem você se entregar? Então, a ACV, a comunicação não violenta, ela exige uma abertura assim, de coração mesmo. É você se comunicar de uma forma mais. É pejorativo talvez falar humana, porque são os humanos que se comunicam dessa forma, mas de uma forma mais aberta, de uma forma mais livre, de uma forma mais leve, de uma forma mais natural. Então, quando você pensa na comunicação não violenta, ela já nasce daí. E aí, para basear, né, para sustentar esse método e essa forma de comunicação, a gente tem quatro pilares, né? Quatro. Peraí, que eu lembrei de uma coisa que a Keila falou para mim. Se hidrate. Minha garganta tá quase falhando, eu preciso de um golinho de água. Quatro pilares que são observação, sentimento, necessidades e pedido. Como que funciona
esse movimento tanto de autorreflexão, ele pode ser feito para você mesmo, quanto para o outro. Primeiro, você observa sem crítica, observa sem julgamento uma determinada comunicação, quando você julgá-la violenta. Né? Então, eu vou dar o exemplo que a gente conversou um pouco mais cedo lá sobre uma cena corriqueira do dia a dia. Imagino que eu não sou mãe, mas sou tia e também tem outras situações na vida que esse exemplo vai cair muito bem, mas que é uma rotina de uma mãe que, sei lá, tem filhos e vive sobrecarregada, estressada porque os filhos deixam calçado para tudo quanto é lado, roupa para tudo quanto é lado, e ela vive vociferando e berrando que ela faz tudo dentro de casa, que ninguém respeita, que vocês vão ver quando vão sentir minha falta quando eu morrer. Enfim, eu tenho exemplos assim na minha família, né, da minha mãe, tendo essa comunicação comigo. E como a gente consegue avaliar isso? O pilar da observação. Primeiro você observa sem crítica o que aquela comunicação está realmente querendo dizer. Depois você observa o sentimento que está atrelado naquela comunicação. Depois, o que eu estou sentindo, né? Qual é o sentimento? E a gente, Dalva, tem uma dificuldade muito grande, o ser humano, de expressar sentimentos. Né? Quando você começa a falar, mas me fala o que você está sentindo. A gente costuma falar uma coisa mais ampla, aberta. Ah, tô alegre, tô feliz. Mas a gente, o vocabulário para sentimentos, ele é muito vago, né? A gente tem essa dificuldade de classificar os nossos sentimentos. Mas identificar qual o sentimento que você teve naquele momento, depois a necessidade que não foi atendida, qual foi a necessidade que você tinha que não foi atendida, e na sequência fazer um pedido. Então, voltando ao exemplo da mãe, alguém falou, nossa, minha mãe todinha ali. Voltando a esse exemplo da mãe, qual seria a aplicação da comunicação não violenta nesse exemplo? Uma mãe, ao invés de vociferar e dramatizar e externalizar até o sentimento dela, né, que talvez seja a raiva, a irritação, mas de uma forma violenta, o ideal, né, segundo essa teoria, seria identificar, observar primeiro a situação, falar, verbalizar essa situação observada, e quando a gente fala em observação, a gente fala em fatos e dados, né? Ah, você sempre faz isso. Essa não é uma observação de fatos e dados. Então, fulano, né, filho, eu percebi que nos 3 últimos dias as suas roupas sujas estão sendo deixadas no chão do seu quarto. Isso me causa uma irritação, a identificação do sentimento, uma irritação muito grande, porque eu tenho que perder tempo da minha rotina que eu podia estar dedicando a fazer o seu almoço para recolher essas roupas. Né? Então, eu tenho uma necessidade não atendida, porque eu preciso de mais organização no convívio familiar. Você poderia colocar as suas roupas sujas na máquina de lavar, na lavanderia, e aí indica o lugar, e termina com um pedido. Ah, Cris, mas é impossível fazer essa comunicação. Não é fácil. Impossível não é, mas não é fácil. Mas quando você se coloca nesse lugar, pratica esse exercício de forma repetida e tenta, né, pelo menos, evoluir nessa comunicação, com certeza os seus resultados nos seus relacionamentos, né, dando esse exemplo, serão melhores. Ah, eu falo demais, Dalva, desculpa. Imagina! Muito bom ver você, Cris. Hoje eu estava, Cris, numa palestra também, falando sobre saúde mental, e a pessoa que estava fazendo a palestra, ela fez uma colocação que eu achei super pertinente e tem tudo a ver, né? Quando a gente fala de saúde mental, ela resumiu muito, sabe, de forma muito assertiva. Saúde mental nada mais é do que relações com pessoas e ambiente, né? Então, quando a gente fala da comunicação, a gente está falando dessas relações, né? E dependendo dessa comunicação, se ela é uma comunicação não violenta ou uma comunicação mais agressiva, você vai impactar naquele ambiente. E aí, consequentemente, né, quando a gente fala do ambiente de trabalho, por exemplo, quando a gente não tem essa comunicação não violenta,
né, que são essas relações, a gente acaba impactando no ambiente, fazendo com que aquele ambiente não seja um ambiente saudável, né, para se trabalhar. Então, o quanto que a comunicação, ela é fundamental nas relações e o quanto que as relações impacta diretamente na nossa saúde mental. Então, assim, o que você está colocando aí só comprova aquilo que a maioria dos trabalhadores brasileiros enfrenta no dia a dia no seu local de trabalho. E a comunicação, muitas vezes essa comunicação violenta, né, ela acaba vindo, inclusive, dos colegas, da própria equipe, dos colegas que estão ali no ambiente de trabalho. E aí, falando nisso, eu queria saber de você, Cris, por exemplo, quando um colaborador chega, né, recentemente no ambiente de trabalho, ele se depara ali com um ambiente que muitas vezes ele não está familiarizado, não está acostumado, e aí muitas vezes toma uma atitude até não na maldade, mas muito pelo contrário, achando que tá fazendo algo legal, né? Toma uma iniciativa muitas vezes de sugerir algumas mudanças ali nos processos, e aí, muitas vezes, isso não é bem recebido, né, pelos colegas, às vezes sempre tem um ali que não recebe da melhor forma possível, e acaba gerando essa comunicação, essa falta de comunicação não violenta, e para aquela pessoa, muitas vezes, que está ali no ambiente de adaptação, como que ela lida com isso, para que isso não impacte na vida dela ali no ambiente, nesses primeiros dias, e como que ela contorna essa situação com uma boa comunicação? Bom, desafiador, né? Mas é muito comum. Nossa, é mais comum do que você imagina. E o natural é que haja uma comunicação reativa, né, do ser humano, de defesa. Toda vez que a gente é acusado de alguma coisa, a gente recebe uma reatividade, né? Então, se você deu essa sugestão, por exemplo, esse exemplo que você falou, né? Se a pessoa identificou no ambiente de trabalho uma oportunidade de melhoria, numa coisa que ela tem uma experiência, um conhecimento diferente e sugere e ela recebe uma negativa, essa comunicação nossa natural reativa seria, então tá bom, então vai. Eu não posso falar palavrão, né? Aqui não pode, tá? Então, vai aqui um pouquinho. Se você não quer melhorar, enfim. A gente pode exacerbar, né, subir essa energia de uma forma comum, que é o que acontece. Mas quando a gente tenta trazer os exercícios da comunicação não violenta, qual seria, e aí quem já está, né, um pouco mais evoluído nesse aprendizado, porque eu entendo que um profissional precisa estar em constante aprendizado e conhecimento, está sempre buscando mais conhecimento. Então, se você já tem esse conhecimento da comunicação não violenta, qual seria o ideal nessa situação? Primeiro, você identificar, observando, né, passo número 1, identificar o que realmente aconteceu com aquela comunicação, com aquele movimento, com aquele comportamento daquele colega. Então, você poderia falar assim, fulano, eu percebi que existiu uma certa resistência da sua parte à minha sugestão, por exemplo. Então, o percebi é uma observação, mas é uma observação sem julgamento, sem avaliação, uma observação limpa, né? Então, assim, quando você fala, eu acho que você não gostou do que eu disse, isso é uma observação com julgamento, você já está julgando que a pessoa avaliou como positivo ou negativo. Quando você fala, eu percebi que houve uma resistência, isso é uma observação limpa e sem julgamento. E aí você continua, segundo passo, identifica o seu sentimento, né? Isso me deixa muito preocupado com, sei lá, com os nossos resultados. Isso me deixa muito preocupado com o que a gente vai alcançar com os nossos processos, né? Com essa situação. Então, você fala um sentimento que você está sentindo, né? Identifica o sentimento, expressa esse sentimento, que é o pilar número 2, e depois você justifica com a necessidade. Qual foi a necessidade que você identificou que não foi atendida? Eu tô olhando aqui porque eu tenho uma colinha que não esqueço, gente. Minha cabeça, ela anda a 200 quilômetros por hora. E a necessidade poderia ser assim: nós queremos um ambiente de trabalho onde as mudanças possam ser compreendidas e a evolução aconteça de forma colaborativa. Então, você expõe uma necessidade,
e naquele ambiente de trabalho a gente precisa evoluir. Você entende que essa é uma necessidade, né? E aí você finaliza com um pedido. Poderíamos, então, organizar uma conversa, uma reunião, aí seja com o gestor, aí, né, com a pessoa que tiver próximo e que seja capaz de conduzir aquilo, aberta para que a gente possa discutir as possibilidades que melhor atende. Então, é um caminho longo, né? Perceba, não é tão simples, mas é uma alternativa para a não violência, é uma alternativa para a evolução dos entendimentos, é uma alternativa para o não adoecimento mental, é para a não geração de estresse, né? Como consequência do adoecimento, mas para uma não geração de uma situação de conflito. Enfim, então existem muitos ensinamentos bacanas nessa linha de pensamento que nada mais é do que você se observar, você ter consciência. Se você tem essa consciência, você consegue trazer luz, né, para que o outro também possa adquirir essa consciência. Não sei se eu consegui ajudar no exemplo. Com certeza, Cris. É como se a gente também tivesse que fazer esse ajuste. Eu acho que a comunicação não violenta, eu acho que ela começa por nós mesmos, né? Uhum. Porque quando a gente recebe uma comunicação violenta e a gente devolve da mesma forma, a tendência é só piorar a situação. E quando você consegue ter essa evolução, né, ter esse amadurecimento, de trabalhar essa comunicação, de você ser esse porta-voz da comunicação não violenta, então você passa a ser um agente de transformação da situação e você passa, inclusive, a amenizar esses impactos para a sua saúde mental, né? Então, assim, como que eu vou gerenciar a comunicação violenta que vem do outro? Então, é esse gerenciamento que a gente precisa desenvolver em nós, porque a gente não consegue mudar o outro. Isso é muito fato, isso a gente precisa ter noção disso, a gente precisa entender que a gente não vai conseguir mudar o outro, mas que a gente pode sim trabalhar o nosso emocional, trabalhar a nossa comunicação, e de fato isso vai contribuir sim para os riscos do adoecimento da nossa saúde mental. Então faz todo sentido isso que você falou, Cris. Tem uma linha assim, de pensamento que eu gosto muito de falar, que é assim: o comportamento do outro, ele não pode ser o responsável pela forma como você se sente. Ele pode ser até um gatilho, a gente usa uma outra palavra, não é gatilho. Ele pode ser um potencializador, né? Então, o comportamento do outro, ele pode potencializar um sentimento, mas a decisão, né? Ele não é o causador, ele não pode ser a causa. Você também tem que ter consciência de como você reage. Acho que o controle está só em você, né? Como você mesma disse, a gente não consegue mudar o outro. E no ambiente de trabalho, e hoje no ambiente de trabalho não é organizacional, mas eu vivi muitos anos em organizações, em grandes organizações, é bem comum, né? A gente talvez de uma forma inconsciente jogar a responsabilidade disso para outra pessoa. Ah, mas porque a Dalva me tratou mal, é porque ela fala comigo sempre gritando, porque eu fico estressada por culpa dela, né? E a gente traz esse discurso tirando a responsabilidade do sentimento de nós mesmos. Eu acho que essa é uma reflexão que tem que ser muito bem feita. É isso mesmo, Cris. E trazendo a comunicação para o ambiente corporativo, não tem como a gente não falar do feedback, né? Que existe muito, eu vejo muito aí nas redes sociais, até pessoas postando, né, fazendo um meme, que existem muitos feedbacks disfarçados de assédio. Então, muitas vezes, algo que é para ser usado de forma positiva, né, ali no ambiente de trabalho, na forma de comunicação, muitas vezes o feedback ele é usado como algo negativo. Então, Uhum. assim, quais seriam as dicas que você dá para tanto dar o feedback quanto receber o feedback? Porque muitas vezes também é difícil receber um feedback negativo. Como que a gente lida com isso? Bom, é, é complicado, né? Muito complicado. Não tem como não vir à tona várias situações que a gente já viveu. E como eu hoje olho para trás e falo, nossa, eu poderia ter agido de uma forma diferente, mas eu me perdoo, porque naquele momento eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje. Quando a gente recebe
crítica, né? Quando a gente trabalha com críticas, vamos dar um exemplo assim, vamos colocar uma situação no ambiente de trabalho. Você está fazendo, sei lá, uma apresentação numa reunião e um colega publicamente, abertamente detona a tua apresentação, ou detona o teu assunto, o teu resultado, te faz uma crítica publicamente. E isso, obviamente, vai gerar um desconforto. Cris? Assim, né? Oi? Observar, identificar o sentimento, identificar Oi, a Cris, deu uma necessidade e... cortada, Cris, desculpa. Eu não sei se foi só para mim. Eu tô aqui, deixa eu só dar uma Ah, mas olhadinha. que deu uma Repete, cortadinha para mim. Repete, por favor, que tá muito bom. tranquilo. Estava colocando uma situação hipotética que durante, né, uma reunião, uma apresentação, um colaborador recebesse uma crítica muito dura, uma crítica sobre o trabalho dele, o resultado dele, enfim. E essa crítica gerou um desconforto. Como a gente pode comunicar isso na CNV, através da CNV? Primeiro, observando. Fulano, eu percebi que durante a apresentação, alguns pontos foram destacados de uma forma crítica. Isso é uma observação, não é um julgamento e não é uma avaliação, não é uma devolução. Como, né, você não gostou do que eu disse, eu não gostei do que você disse, tudo isso são julgamentos, são avaliações. Isso me fez sentir desconfortável. Então, você está expressando um sentimento seu, né? Então, você está, para praticar CNV, Dalva, a gente precisa se abrir muito, né? Tem que ter um nível de humildade muito grande, porque você precisa se abrir e falar do seu sentimento. E isso me deixou altamente desconfortável e preocupado, né, com o impacto que isso teve nas outras pessoas, porque isso foi feito publicamente, por exemplo. Eu valorizo muito um ambiente onde as trocas, né, onde os feedbacks possam ser feitos de formas construtivas e respeitosas. Então, você está dizendo qual é a sua necessidade que não foi atendida naquele momento. Eu valorizo, a minha necessidade é que um feedback possa ser feito de uma forma construtiva, de uma forma respeitosa. Poderíamos discutir, então, aí já entra no pedido, né? Poderíamos discutir maneiras ou novas maneiras de fornecer feedback de forma mais construtiva para garantir um ambiente mais colaborativo. Então, a gente pode discutir outra forma de você dar essa sua colocação, seu posicionamento, essa sua sugestão, de uma forma que não seja tão, né, que não me deixe desconfortável. Então, todo esse exercício que a gente precisa fazer de saber identificar, não julgar, né, não devolver a bomba e falar, ele falou isso porque ele faz pior, é julgamento, é avaliação, não leva para uma comunicação não violenta, muito pelo contrário, vai levar para o embate, vai levar para o aumento das chamas, enfim. Então, esse exercício de estar sempre olhando para o fato, identificando o seu sentimento, expondo a sua necessidade e fazendo um pedido. Ou seja, volta no que a gente falou anteriormente, né? A importância desse conhecimento que a gente precisa ter da comunicação, o conhecimento de como lidar com essas situações, porque elas sempre irão existir no ambiente de trabalho, não tem como, né? A gente, como eu falei, saúde mental são relações, né, com pessoas que impactam no ambiente. Então, no trabalho é impossível a gente não ter relações, né, com a nossa equipe, com a liderança, enfim. Então, isso, mais uma vez, reforça a importância de nós trabalharmos, né, o nosso emocional, de trabalharmos a nossa comunicação, porque é muito mais assertivo a gente devolver uma comunicação não violenta para uma comunicação violenta. Então, se você recebe uma comunicação violenta, quando você devolve ela de uma forma não violenta, as chances de você conseguir conduzir aquela situação da melhor maneira, a chance de você não impactar tanto a sua saúde mental, de você criar uma barreira ali de proteção para a sua saúde mental, é muito maior do que se você acabar revidando. Cris, muito bom, adorei esse papo, tô adorando esse papo, mas ainda tem mais, né? Outras Vamos lá. situações que a gente pode trazer para o nosso dia a dia, né? No ambiente de trabalho, que a gente está falando aqui de saúde mental, de impactos que a gente tem. Oi. Eu tô lendo.
aqui, Cris, por isso que eu parei. Ah, sim. Deixa eu seguir lendo. Fico lá. Muito bom, é que eu tô lendo. Você corta muitas vezes o mal ali na comunicação violenta. É isso mesmo, tá? Isso mesmo, sabe? É quando você vai com uma comunicação assertiva, como uma comunicação não violenta, você não estica, sabe, aquele problema. Você acaba que resolvendo aquele problema. Então, Posso você fazer acaba só um comentário? criando Acho que essa complementa barreira. isso? Oi? Desculpa. Posso só fazer um complemento nessa fala? Eu acho que Claro, vocês estão me ouvindo bem? sim, Cris. Tá travando. Oi. Você tá me Tô ouvindo? travando? Não? Ok. Tá, mas agora eu tô te ouvindo bem. Tá bom. Não, tem uma parte muito importante dessa linha de pensamento que a gente não falou ainda, que eu acho que complementa exatamente isso que você falou, que é a empatia. Ah, é um termo super falado, todo mundo fala de empatia, todo mundo fala de empatia, mas de verdade, eu preciso trazer isso para cá. Porque quando você toma consciência dessa comunicação não violenta, e você já entende os processos, um pouco pelo menos, né, se esforçou para entender, e você vê o outro praticando uma comunicação violenta, você consegue se compadecer, né? Existe um termo da compaixão, de estar de coração aberto, como eu falei no começo, de entender o que aquela pessoa pode ter passado. Você já sabe que ela não está se comunicando da melhor forma, que ela tem oportunidade de melhoria. Então, quando você se coloca nesse lugar de empatia, e consegue baixar a tua energia para responder de uma forma não violenta, com certeza, assim, eu não tenho dúvida, pelo menos das experiências que eu tive, que você não eleva o nível da energia para uma discussão, você com certeza consegue reverter aquela comunicação para um entendimento e ganhar em saúde mental, e ganhar em relacionamentos saudáveis, e ganhar em êxitos de comunicação, enfim. Cris, você Consegui? tá me ouvindo? Travei? Oi, Tô te ouvindo. deu uma travadinha. Deu uma travadinha. Você tá ouvindo agora? Eu não tô te ouvindo. Tô aqui. Cris? Ah, pessoal, vocês estão ouvindo a Cris? Ou sou eu, ou é a minha internet? Vocês comentem aí para mim, para eu saber quem que tá travando. Se sou eu, se é a Cris, se é a minha internet ou a internet da Cris que tá travando. Porque de vez em quando tá dando uma picotada, Cris. Agora a sua voz foi sumindo, sabe? Deixa Oh, eu poxa, ver que se alguém pena, falou mas eu tô aqui. aqui. O da Cris, ó, tá É uma cortando um pouco o crise. seu, Cris. Ai, meu Eu acho que deve Deus, ser, o que eu eu acho faço? que deve ser sua internet, que deve estar dando uma oscilação aí. Mas fica tranquila que isso é normal, faz parte, viu? Tá bom, vou dar uma olhadinha Pra mim aqui. tá travando, Ju. Tá travando o meu também, Ju? Ou é o da Cris que tá travando? Você tá me ouvindo? Quem que tá travando? Eu ou a Cris? Só para saber, porque de repente é a internet. Agora tá Agora melhor, Keila? melhorou. Ah, Tá boa, bom, Keilinha. Obrigada. tô A aqui. gente tá aí. Continua, Cris. Você É a tava falando. Luísa. Eu estava falando da empatia, não sei o quanto travou e cortou, mas que dentro desse processo da comunicação não violenta, a empatia é muito importante. Não só aquela empatia de, se coloca no lugar do outro, né? Pensa como o outro, mas se você já evoluiu no conhecimento do conceito da comunicação não violenta, você consegue perceber a necessidade do outro. Que ele, quando comete uma comunicação, o outro comete uma comunicação violenta, ele também tem algumas necessidades não atendidas. E você consegue trazer luz para essa consciência, consegue contribuir com a sua comunicação não violenta. Você baixa a energia, não leva a energia no nível de conflito, e aí com certeza a gente só tem ganhos para a saúde mental, para os relacionamentos saudáveis. Foi mais ou menos essa linha que eu falei. E só a Cris está travando. Eu continuo travando? Agora tá ok, Cris. Tô te ouvindo bem. Fica tranquila. Eu tô te ouvindo bem. Mas, Acho que as Cris, chuvas aqui. não. E hoje parecia que ia cair o mundo aqui, né? Na hora que eu tava voltando do trabalho, tava assim uma ventania que eu falei, meu Deus, vai cair o mundo aqui, mas foi mais vento do que chuva mesmo. E Cris, assim, olha só, o quanto que a comunicação, né? O quanto que você pode
muitas vezes, quantas vezes eu já passei por isso no ambiente de trabalho, né? Quem nunca? E às vezes, sabe aquela situação de você contornar a situação e a pessoa ainda ficar com vergonha, sabe? Eu Uhum. vou contar um episódio para vocês que aconteceu comigo. E eu normalmente eu não gosto muito de falar disso, porque é algo que é é bem. Não que eu não gosto de falar pela questão do meu filho, né? Eu não gosto de expor o meu Uhum. filho, mas eu vou compartilhar com vocês essa situação, porque o quanto que uma boa comunicação, o quanto que você ter esse equilíbrio, e eu não estou falando para vocês que é fácil, porque não é fácil. Você está ali no momento, né, numa situação com a tua adrenalina, muitas vezes, com aquele nível de estresse bem elevado, você ter todo esse equilíbrio emocional para se manter, para respirar e tentar usar as melhores palavras possíveis. Então, assim, não é fácil, isso não é fácil, é muito difícil. Isso é um exercício, na verdade, que a gente Diário. precisa fazer, precisa treinar, a gente precisa exercitar diariamente, tá? Para poder a gente conseguir. E nem sempre a gente vai conseguir, tá tudo bem, pessoal. Nem sempre a gente vai ter esse equilíbrio no ambiente de trabalho, nem sempre a gente vai ter equilíbrio com nossos filhos, nem sempre a gente vai ter com o marido, enfim, nem sempre, tá tudo bem, somos pessoas, a gente nem sempre vai estar ali, sempre alinhado com a melhor forma de falar, nem sempre. Mas teve uma vez que aconteceu comigo, sabe? Uma situação muito desagradável. Eu tenho meu filho mais novo, ele meu filho mais novo, ele é autista, né? Tem um grau mais leve, mas é um autista, e como todo e qualquer autista, tem uma série de situações que a gente precisa ter um olhar mais atento, enfim. Uhum. E eu sempre com esse ar de proteção, querendo proteger meu filho de tudo e de todos, sempre estava ali perto e chegou o momento que o médico que acompanha, que é a psicóloga que acompanha, falou, não, você precisa soltar. Então, eu moro no condomínio, deixa ele descer sozinho, ele precisa começar a ter autonomia, ele precisa ter, enfim. E aí eu comecei a fazer esse exercício, né, de deixar ele descer sozinho aqui no condomínio, até que um dia ele empurrou uma criança, né, e o Uhum. pai dessa criança interfonou e foi extremamente agressivo comigo, eu desci. Gente, eu juro pra vocês, assim, ele apontava o dedo na minha cara e falava coisas absurdas, sabe? Que ia me denunciar, inclusive, para o conselho tutelar, como que eu deixava meu filho, porque ele já tinha percebido que meu filho tinha alguma coisa diferente, então como que eu deixava meu filho sozinho e, enfim, eu consegui naquele momento respirar, né, e falar calmamente com ele, Senhor, sinto muito pelo ocorrido com seu filho, realmente meu filho não podia fazer isso, eu vou conversar com ele, e fui andando na direção do meu filho, cheguei até meu filho, me abaixei e falei assim, filho, esse moço aqui é o pai da criança que você empurrou, e vai lá e pede desculpa, eu fiz ele ir lá, pedi desculpa do amiguinho e tal. Essa pessoa, ela ficou tão constrangida que até hoje, quando ela passa por mim no condomínio, ela meio que, sabe, tipo, é, enfim, e em nenhum momento eu fui agressiva, em nenhum momento eu revidei da forma como talvez ele esperasse que eu revidasse, né? Não vou falar para vocês que foi fácil, porque não foi fácil. Depois que eu cheguei em casa, assim, eu fui, sabe, colocar uma música e fui trabalhar ali o meu emocional, porque realmente vem toda uma questão, né, envolvida, né, com relação ao meu filho, com relação o que vai acontecer com ele mais na frente, porque eu sei que muitas coisas ainda podem acontecer com ele, mas que faz parte, ele está nessa vida e ele precisa encarar os problemas e eu vou estar aqui para ensinar ele a encarar os problemas que ele vai enfrentar no dia a dia. E eu preciso também estar preparada para enfrentar esses problemas. Então, esse é só um exemplo de o quanto que quando a gente consegue ter esse equilíbrio, a gente consegue colocar uma fala mais assertiva, a gente consegue reverter a situação sem trazer danos nem para o meu filho, nem para mim e de alguma forma, eu acredito que eu devo ter passado uma informação para essa pessoa
que talvez ele possa ter refletido depois. Então, eu Uhum. acho que é isso, sabe? No nosso dia a dia, a gente precisa fazer esse exercício, a gente precisa treinar essa comunicação não violenta, porque às vezes a gente olha muito para o outro, sabe, Cris? Uhum. Ah, porque o meu colega de trabalho foi agressivo na fala comigo. Ah, porque... Mas será e eu? Será se eu estou sendo agressiva com o meu colega de trabalho? Será se eu tô tendo uma comunicação violenta? Será se eu estou usando a minha comunicação não violenta da melhor forma para que eu consiga manter essas relações, né, no ambiente de trabalho de uma forma saudável? Então, assim, eu acho que é uma reflexão para a gente também, sabe? Eu acho que, além de olhar o outro, eu acho que a gente precisa olhar mais para a nossa comunicação, olhar mais para o nosso emocional, porque a gente não vai depender do outro. A comunicação do outro, ela vai vir de qualquer jeito. O que Uhum. vai importar para a gente é como que a gente vai receber essa comunicação. Se eu vou deixar essa comunicação me atingir ou se eu vou, de alguma forma, criar, né, essa barreira que vai impedir que essas comunicações agressivas me prejudique a minha saúde mental. Então, assim, eu acho que esse olhar para a gente, esse exercício da comunicação não violenta para nós mesmos, eu acho assim que é fundamental para a gente manter aí essas relações saudáveis no ambiente de trabalho. Nossa, eu fiquei muito feliz por você compartilhar essa sua situação, esse seu exemplo, porque nós somos seres relacionais, né? E antes da gente ser relacional no trabalho, a gente é relacional no núcleo familiar, em casa, com nós mesmos. Tô travando de novo. Não, Não, não tá, Cris, não tá. tô travando, não tô travando. Eu tô bem, eu travada. Então, acho que eu tô. Sério, mas eu tô te Nós ouvindo bem. Tá bom. Agora, Nós somos esses seres, né, que se relacionam fora, mas antes disso a gente precisa ter um excelente relacionamento com a gente mesmo. Exatamente isso que você falou. Não tem como eu exigir saúde mental, não tem como eu exigir comunicações não violentas do outro quando eu não faço isso nem comigo mesmo, né? Nem no meu ambiente mais íntimo, nem no ambiente familiar, nem em casa. Não tem como. Quando você estava falando, enquanto você falava, eu imaginando que eu sou muito de imaginar cenas, né? Fiquei imaginando as cenas e fiquei lembrando. O livro do qual eu trouxe os ensinamentos da comunicação não violenta, ele foi desenvolvido muito nos pensamentos de Gandhi, né? Em algumas cartas que ele trocou com um russo, não lembro agora qual o nome agora, em relações de autoconhecimento. E assim, só você pegar a figura de Gandhi, não violência total, né, completamente diálogos através da não violência, reagir à violência a violência com amor, pensar no outro, pensar que o outro ser humano também está sofrendo, que ele também tem necessidades não atendidas. Nesse momento, assim, é o altruísmo da comunicação. Acho que esse assim, é o ponto de evolução máxima. E foi como você falou, a gente não é perfeito, mas se a gente fizer 1% todos os dias, a gente está melhor do que ontem. Se hoje eu conseguir ter consciência de uma situação onde eu usei uma comunicação violenta e eu poderia ter mudado, e eu pensar que amanhã essa comunicação eu não vou mais tê-la, eu já melhorei alguma coisa. Né? Então eu já fui 1% melhor do que eu estava ontem e a gente segue em evolução sempre. é isso mesmo, Cris, é isso mesmo. E é um exercício diário, não tem o que fazer, gente. É querer melhorar. É querer exercitar essa comunicação não violenta. E isso tudo a gente começa com um simples exemplo que a Cris deu, né? Com os nossos filhos em casa. É como a gente pede para organizar o quarto, é como a gente fala com os nossos pais, para quem não tem filho, para o nosso marido, para a nossa esposa. Então, assim, o exercício da comunicação não violenta, ele começa dentro de casa, né? O quanto que é importante esse autoconhecimento. Eu falo sempre disso, não tem, gente, não existe. Não existe saúde mental, não existe saúde mental sem autoconhecimento. Você pode ir num psiquiatra, num psicólogo, tomar medicamento, fazer isso, fazer todas aquelas dicas que a gente passa, né? Todas aquelas dicas que a gente fala dos cuidados com a saúde mental. Se a gente não cuidar de nós mesmos, se a gente não se olhar para dentro, eu acho que
criar essa barreira para a nossa saúde mental é justamente isso. Começa a gente olhando para dentro e a gente identificando, né, aquilo que a gente precisa melhorar. Porque só assim a gente vai evoluir. Quando a gente assiste uma live como essa, que vem, que a gente ouve coisas que muitas vezes a gente não para pensar, né? Por exemplo, eu me vi a Cris falando aí da mãe que fica reclamando do filho que não arruma o quarto, eu me vejo nessa cena, né? Porque eu faço isso, poxa, eu não arrumo e tal. E de repente, gente, a Cris falou isso lá na live, eu vou ficar mais atenta à forma como eu falo com meu filho, eu vou ficar mais atenta à forma como eu falo com meus colegas de trabalho, eu vou ficar mais atenta como eu recebo os feedbacks negativos do meu gestor, como lidar com isso. Então, assim, é um exercício diário, mas a gente precisa se perceber. A gente precisa também querer evoluir. Porque não adianta a gente estar aqui fazendo essa live, a pessoa assistir e falar, isso é bobagem. Não é bobagem. Quando a gente fala dos transtornos mentais, que estão acarretando uma grande parte, principalmente da população brasileira. Hoje, nós somos o país da América Latina com o maior número de pessoas que apresentam algum tipo de transtorno mental. São mais de 19 milhões de pessoas que apresentam algum tipo de transtorno mental. A gente percebe que qualquer um de nós estamos sujeito, sabe? Oi, Dalva, eu também falo isso direto com meu filho e acho a gente chata. É isso mesmo, Fê. E o que a Cris falou, Fê, faz todo sentido. Ao invés de a gente resolver a situação, o filho fica só achando a gente chata e não vai arrumar o quarto dele. Ou se arrumar, no dia seguinte já não arruma mais. Mas é isso mesmo, ele me chama de chata também, meu filho. Então, gente, é isso. Eu acho que a gente precisa entender que qualquer um de nós estamos sujeitos a ter um adoecimento, né, mental, a ter desenvolver um transtorno mental. Eu não sei se vocês acompanham aí o Big Brother Brasil. Eu gosto muito de assistir o Big Brother Brasil, gente, porque para mim é um recorte ali, um pequeno recorte ali da sociedade que a gente vive. E a gente teve um episódio lá de uma participante que ela teve um episódio, né? Apresentou um episódio de transtorno mental ali para todo mundo ver. E esses estigmas ainda estão tão presentes na vida, na sociedade, que em nenhum momento alguém foi lá e se posicionou e falou e deu um diagnóstico, sabe-se que ela está internada e tudo, mas não se fala ainda abertamente da saúde mental, ainda tem muitos estigmas, né? As pessoas falam, imagina, saúde mental, eu não sou doido. Quando a gente fala, vai procurar um psicólogo, eu não sou doido, eu não preciso de psicólogo, não preciso de psiquiatra. E quando vai ver, essa pessoa já está totalmente adoecida, o tratamento é mais longo, né? É um tratamento muito lento para quem desenvolve algum tipo de transtorno mental, não é um tratamento rápido para se recuperar. Então, a gente precisa estar alerta. E a comunicação, ela é ali, ó, o, o caminho, sabe? O caminho que pode te levar tanto para um adoecimento quanto para um controle, né, para um fortalecimento da sua saúde mental. A comunicação ela é fundamental e ela está presente no nosso dia a dia. Todos os dias a gente usa a nossa comunicação de alguma forma. Ou falando, ou não falando, ou mandando uma mensagem, a gente está usando a nossa comunicação. Muitas vezes deixa a comunicação violenta até no WhatsApp, que muitas vezes a gente nem percebe que está sendo violento, né? Às vezes, quando a gente manda uma mensagem que não está num dia muito bem, manda uma mensagem para o marido ou para o filho, não vai de uma forma muito agradável. A gente tem que se policiar, a gente tem que tentar diariamente. É difícil? É difícil. Mas não é impossível, não é, Cris? É isso aí. Te ouvindo agora, eu fiquei navegando aqui nos meus pensamentos também, além de te ouvir, e queria compartilhar, já que a gente abriu o coração e a comunicação não violenta é essa entrega, essa doação, né? Durante a minha carreira laboral, eu também tive episódios muito marcantes, né, de adoecimento mental. Eu vivenciei isso, né, na pele.
E óbvio, eu também não tinha a evolução da comunicação do ponto de vista que eu tenho hoje, enfim, esse amadurecimento. Mas eu olhando para trás agora e te ouvindo, existia um termo, existe um verbo muito pesado, isso da nossa, isso é herança cultural, do eu deveria, eu não, eu tenho que, né? Eu devo. Então, no meu pensamento, a minha comunicação violenta comigo mesma, né, nesses episódios, nessa época, era que eu devo ser forte, eu tenho que não sei o quê, eu tenho que ser forte, eu não posso pedir ajuda, eu devo cuidar disso sozinha. Então, a gente tem ainda, muitas pessoas têm, muitos estigmas dessa falta de escolha, né? Como se aquilo fosse realmente, sei lá, quase que um castigo, uma coisa do tipo assim, que eu mereça isso, né? Então a gente tem, deu exemplo do Big Brother, mas tem, porque pela televisão a gente vê, mas tem N exemplos em todos os dias, seja em organizações, seja em famílias, em lares. Eu trabalho com muitas profissionais liberais da área da saúde, com a comunicação das marcas pessoais delas, e assim, diariamente a gente fala sobre assuntos relacionados a adoecimentos, seja de saúde mental, saúde física, alimentação, outras áreas, e como é constante essa comunicação agressiva que a gente tem com a gente mesmo, a gente não tem compaixão, né, e esse entendimento, e esse carinho, e eu me olhando a Cris lá do passado e olhando hoje o conhecimento que eu estou transmitindo para vocês, falei, meu Deus, como eu queria estar lá no passado para fazer diferente, mas Por que não assisti a live da Cris lá no passado? as experiências foram importantes, mas eu achei bom compartilhar isso, para que se alguém se identificar e entender, saiba que a comunicação não violenta te ajuda a se curar também, né? Porque só quando você cuida da sua saúde mental, que você entende o seu processo de cura, você consegue expandir isso para o seu ambiente, seja de trabalho, seja pessoal. Ai, Cris, que linda, muito obrigada, Cris. Cris, acabou nosso tempo, passou muito rápido. Nossa, mas já! É uma Oi, delícia! que delícia, passou que a gente nem sentiu, né? Já acabou, nosso tempo, a gente tem 3 minutinhos aqui. Eu quero agradecer a todas as pessoas que participaram dessa live. Eu espero que, de alguma forma, a gente possa ter contribuído para amenizar aí esses impactos da comunicação na saúde mental de vocês. Cris, que honra ter você aqui comigo. Muito obrigada. Você sabe o quanto que eu te admiro, o quanto que eu quero que você permaneça aí junto comigo. Gente, a Cris é minha parceira. A Cris é a grande mentora da minha marca, que é Atento à Mente. Foi a Cris que criou minha marca. Muito orgulho disso, Cris. Eu amo, porque é minha cara. Então, assim, eu tenho um orgulho imenso de ter você como Olha, parceira e eu estar tenho a aqui sua com cor, você. em homenagem a você, ó. A cor da sua Oi? identidade visual, em homenagem a você. Estou com a sua cor, Você tá com a minha em cor? homenagem a você. Ai, Cris, eu não tô te vendo. Eu fiquei a live inteira sem te ver. Eu espero que quando eu gravo aqui, que apareça, eu espero que você saia, porque senão só vai aparecer eu, vai aparecer só sua voz. Eu vou ficar muito chateada se isso acontecer, mas eu espero que não. Cris, muito obrigada. Você tem aí 1 minuto aí para se despedir dessa turma bacana que estava aqui com a gente. Não, só tenho a agradecer, dizer que eu fiquei um pouco ansiosa, que é a minha primeira, na verdade, segunda live, mas a primeira de verdade. Espero que eu tenha conseguido ajudar, contribuir com um pouco do meu conhecimento, das minhas experiências. Estou à disposição. Se quiser continuar essa conversa, tirar mais dúvidas, é só me chamar lá no meu perfil no Instagram. Só seguir a Cris lá, pessoal. Cris, muito Uhum. obrigada. Pessoal, muito obrigada. Agradeço a todos vocês. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. E essa live vai ficar gravada se vocês quiserem assistir novamente, se vocês quiserem compartilhar com alguém que vocês acham que é interessante ouvir aí essa mensagem que a gente deixou aqui para vocês, fiquem à vontade, tá bom? Um grande beijo a vocês e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Tchau, Cris.